Deus realizar favores a nós, sem na realidade nós merecermos. Muitas vezes, no plano humano, o homem realiza um favor a outro diante de um merecimento. Mas a graça de Deus é tão maior, porque ela se manifesta exatamente em que nós, não merecendo absolutamente nada de Deus, Ele mesmo assim faz. Então é o favor de Deus imerecido. Então, amados, diante de uma luta, diante de uma circunstância, talvez a gente seja tímido diante de Deus, né? E fique com medo de clamar a Deus, de pedir, pensando, eu não mereço. Mas a graça de Deus se manifesta exatamente nisso. Eu não mereço, mas porque Deus tanto me ama, Ele realiza mesmo assim. Amém? Então é um tratamento de socorro, é um tratamento de ajuda, né? É um tratamento de amparo de Deus para todo aquele que, num dado momento da vida, precisa de algo, né? Que de repente não está mais no alcance. Plano humano não existe mais saída. A propósito, né, é exatamente disso que a gente quer falar nessa noite, nessa mensagem, que está lá no livro de Josué, e eu convido você a abrir. Falamos exaustivamente esta semana de Josué, mergulhamos profundamente nesta semana, que foi a semana de jejum, de segunda a sexta-feira, meditamos em várias porções, passamos quase que detalhadamente por todo o livro de Josué, né? Mas Deus ainda continuará falando, Deus ainda continuará nos incentivando, e talvez muito daquilo que foi dito durante a semana esteja fazendo parte dessa mensagem, mas para você que não pôde estar, você possa levar para a tua casa hoje todos os efeitos que nós, como igreja, fomos buscar esta semana para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes eu quero agradecer a visita do Denilson. Cadê o Denilson? Está no nosso meio. Muito obrigado. É o primo da Roseli, não é isso? Muito obrigado pela presença do Denilson. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo, viu, Denilson? Deus te abençoe. A pastora Regina hoje pode estar conosco, também está lutando aí bravamente, né, para a cicatrização da cirurgia que ela fez nos pés. Hoje pode estar aqui, né? Glória a Deus, pastora. Deus realmente seja a tua força, como tem sido a tua vida toda, né? Que hoje o Senhor possa completar essa obra na tua vida. Glórias a Deus, temos orado, a igreja tem clamado e nós vamos ver a vitória na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Abriram aí Josué, capítulo de número... Vocês não são profeta? Eu perguntei se vocês são adivinhador. Perguntei se vocês são profeta. Amém? Lógico que eu não falei, né? Capítulo de número 5. Em inglês, 5. Em francês, 5. Acho que é. Quem manja de francês aí? Hã? 5, não é? Só. Estudei um pouquinho. Comment s'appelle-t-il? Ninguém sabe, hein? Glória a Deus. Olha que texto mais lindo. Eu vou ler o capítulo número 13, primeira linha. Diz assim: estando Josué ao pé de Jericó. Até aí. Estando Josué ao pé de Jericó. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir, o Espírito Santo falar através da minha vida, para que você seja edificado hoje na palavra do Senhor. Estando Josué ao pé de Jericó, vamos explicar um pouquinho, bem rapidamente, o contexto histórico disso aqui. Para quem conhece um pouco mais da Bíblia, sabe que nesse momento aqui, Israel estava vivendo a entrada, né, para a terra prometida, Canaã, a terra que Deus havia prometido dar, né, para Abraão e o povo que dele surgiria, terra que mana leite e mel. Era uma promessa de Deus que estava aí, né, se manifestando durante séculos, desde que Abraão recebeu aquela notícia e começou a gerar filhos, e os seus filhos gerarem outros filhos, e filhos gerando filhos, até que depois, na plenitude dos tempos, Israel já estava estabelecido como nação. E a palavra de Deus então diz que ao longo dos séculos, enquanto o mundo estava se manifestando, a história do mundo estava se realizando,
a promessa de Deus para o seu povo estava andando paralelamente, quietinha, mas estava se manifestando, porque tudo aquilo que Deus diz, amados, mais cedo ou mais tarde, no plano humano se cumpre. Ela fica, né, se manifestando no mundo espiritual, ela fica maturando, ela fica esperando, né, o homem, que é o objeto da sua promessa, esperando que esse homem, através da sua experiência, através da sua vivência, ele possa, então, alcançar uma certa maturidade. Então, alcançada essa maturidade, a promessa de Deus se manifesta. Mas ela fica permeando, ela fica ali, né, entre o céu e a terra, ela fica se manifestando ocultamente, mas pulsante, viva, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Então aqui, agora, Israel estava experimentando a concretização dessa linda promessa. Israel ser agora, tomar posse da sua terra tão prometida, sua terra tão aguardada, e agora, amados, que a base de guerra, a base de luta armada, Israel então agora estava começando a conquistar. Luta armada por quê? Porque aquela terra não era uma terra inabitada, era uma terra habitada. Por quê? Porque era uma terra boa. Amados, ninguém quer comprar um terreno no deserto do Saara. Ninguém paga milhões por um pedacinho de chão num deserto seco, árido, sem vida. As pessoas querem morar onde tem água, e Canaã tinha água. As pessoas querem morar onde tem árvores, Canaã tinha árvores. As pessoas querem morar onde há um clima adequado para o cultivo de agricultura. Canaã tinha isso. As pessoas querem morar no lugar de acesso fácil. Canaã era assim. Então, amados, a terra que Deus havia prometido dar a Israel era uma terra boa. Então, amados, como terra boa, passou a ser alvo de cobiça de povos estranhos. E ali estavam habitando povos, que há alguns séculos já habitavam aquele lugar, dominavam sobre aquela terra, porque era uma terra boa. Então, amados, chega Israel diante daquela terra e agora precisa conquistá-la. Deus então ergue Josué como um comandante do povo líder daquele povo. E um homem, amados, que tinha um perfil de guerreiro, era um general, era alguém capacitado por Deus e experimentado na vida para batalhas, um homem corajoso, um homem com visão, um homem que buscava sempre estratégia para fazer as coisas na vida. Então tinha um perfil de líder. E então, a palavra de Deus diz que, chegando ali, no limite daquela terra, havia o rio Jordão. A palavra de Deus diz que, de uma forma sobrenatural, Josué conduz o povo para passar o rio Jordão, de uma forma também poderosa, sobrenatural de Deus. As águas do rio se separam e o povo passa com os seus pés secos por aquele rio. Do outro lado do rio começa então a luta, a guerra armada. E Jericó é o nome de uma cidade, a primeira cidade que Josué e o seu exército tinham que lutar. Seria o primeiro rei a ser deposto, removido daquela terra, a primeira cidade. Porém, amados, era uma cidade fortificada, era uma cidade poderosa, era uma cidade que tinha muros, como nós sabemos, muito altos, espessos. Aprendemos essa semana que era um muro constituído de 2 muros, na realidade. Um muro, um fosso e um muro. 8 metros de altura, 2, 3 metros de espessura, cada um destes muros, ao ponto que é tão espesso e tão alto que, na ótica humana, passou a ser agora, diante dos olhos do povo de Israel, um muro quase que intransponível, um impedimento, uma barreira muito complicada, quase próxima do impossível, porque há coisas da vida que são muito difíceis, mas são tão difíceis que fica muito perto do conceito do impossível. E nós reputamos por impossível, quando na realidade é muito difícil, mas é compreensível, porque é uma situação complicadíssima, cabeluda, uma situação difícil, opressora. Então, amados, agora está aqui então, estando Josué ao pé de Jericó. Josué então, amados, chega diante daquele muro. Imagina um muro de 8 metros de altura. Para nós hoje, que vivemos numa cidade como São Paulo, arranha-céus de 50, 70 metros de altura, pode não parecer muito alto, mas nos coloquemos
né, na pele de Josué, que vivia nesses séculos aqui, séculos e séculos antes de Cristo, onde, né, as edificações eram muito baixas na maioria das vezes. E quando ele se depara com um muro de 8 metros de altura, aquilo, né, realmente surtiu um efeito psicológico, emocional, muito grande. Aquele muro quase que intransponível fez Josué parar diante dele. E, amados, eu entendo que Josué, quando esteve diante ali de Jericó, ele certamente passou a ficar pensativo, admirando aquela fortaleza, e no seu coração ele dizia: isto é indestrutível. Estamos falando do homem Josué. E esse muro, para mim e para você hoje, representa, amados, qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de situação, em qualquer âmbito da tua vida, que você hoje, diante dele, se sinta incapaz de lidar com ele. Para podermos hoje motivar, nos encorajar, para podermos crer e sair daqui, no mínimo hoje, convictos de que esse muro cairá diante dos nossos olhos. Mas a gente precisa analisar alguns aspectos emocionais, para que a gente possa vencer, primeiro, o primeiro inimigo de nossas almas, que é justamente a insegurança, que é justamente algo, amados, que desestabiliza o nosso emocional. E, amados, não há crente vitorioso, não há crente que contabilize vitórias na sua vida, não há crente que tenha testemunho de conquista, se não for um crente que seja estável na sua vida, em todos os aspectos, mas principalmente estável emocionalmente, estável na sua mente, no seu psicológico, no seu interior, porque uma vez desestabilizado no interior, uma vez que o coração do homem, sobretudo o crente, esteja instável, a fé estará comprometida e a vitória estará comprometida. Muitas vezes será adiada essa conquista, porque o coração do crente está amolecido, está intranquilo, inseguro. Deus hoje nos derramará, eu creio, um poder para estabilizar o nosso emocional, para cessar o choro, para tirar o cansaço, para tirar o medo, para gerar em nós uma coragem para enfrentar cara a cara os nossos inimigos. Deus começará a dar as maiores conquistas da nossa vida para este segundo semestre, começando por estabilizar o nosso coração. Estabilidade. Essa situação estava querendo comprometer a estabilidade na vida de Josué. Vejam Josué agora diante daquele muro. Estando Josué diante de Jericó. Imaginem aquele guerreiro audaz, corajoso, bicho macho mesmo. Homem, com H, maiúsculo. Agora, amados, diante daquele muro, começando a perder uma estrutura que dava essa reputação a ele diante do seu povo. E, amados, abra um parênteses. Quantas pessoas dependem da nossa coragem? Pensa aí. Eu, pelo menos, coloco de cara 3 pessoinhas. Uma esposa e 2 filhos. Que precisam me ver encorajado. Que precisam me ver estável. Que precisam me ver controlado. Ainda que o dia tenha sido uma grande porcaria, eu preciso chegar em casa marrento. Ainda que o dia seja instável para você, cheio de perdas, prejuízos, nós, quando temos que entrar a porta dentro de nossas casas, precisamos botar um sorriso na cara, precisamos firmar os nossos olhos, juntar os joelhos, estufar o peito, entrar e dizer: hoje o dia foi uma bênção. Sabe por quê? Porque dependendo do dia, dependendo do momento, se
chegamos em casa instáveis, nós geraremos instabilidade em muitas pessoas que dependem da nossa estabilidade para terminarem um dia crendo no Senhor. Então a nossa estabilidade, ela repercute em corações. Alguém que é estável cria filhos estáveis. Marido que é estável gera uma esposa estável. Uma esposa que é estável propõe ao marido um tempo de estabilidade, a filhos também. Então, amados, nós precisamos ter uma estabilidade. Amém, amados? Precisamos ser como gatinhos. Não é você, Gugu, sabe, amados? Mas é como gatos que conseguem andar naqueles muros finos. Já percebeu a agilidade e habilidade que tem um gato? De andar em cima de um muro fininho. Não tem medo de tombar nem para a direita nem para a esquerda. Pois bem, hoje Deus firmará os nossos pés. E se a tua vida hoje é um caquinho de vidro, se o caminho da tua vida hoje, sabe, é tão fino quanto um muro ou quanto uma folha de papel, Deus hoje vai te equilibrar, nem que seja em cima da folha de um papel. Deus te dará equilíbrio em nome de Jesus. Eu orei hoje para isso. Eu clamei hoje a Deus para que sejamos conhecidos, nosso ministério, como ministério de gente equilibrada, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, ministerialmente, em todas as áreas da nossa vida, sejamos conhecidos como homens, mulheres, jovens, crianças estáveis na fé, estáveis no amor, estáveis, aleluia, na santidade, que não pende um dia para um lado, nem pende outro dia para o outro, seja o que for, seja qual for a circunstância, seja o dia que for, eu estou andando em caminho de retidão. Amém? Você quer isso para a tua vida hoje? Eu também quero. Agora deixa eu te explicar o que é estabilidade do ponto de vista bíblico. Amados, aquele homem que tem na realidade uma coerência, aí uma palavra mais bonita, congruência entre aquilo que ele prega, entre aquilo que ele fala, entre sua ideologia, entre aquilo que ele pensa e naquilo que ele faz, este é o homem estável. Vou repetir. A estabilidade que eu quero hoje buscar diante de Deus para as nossas vidas é fazer aquilo que a gente fala. Realizar com as nossas mãos aquilo que a gente prega. Eu, como pastor, prego a você em alguns domingos, em algumas quarta-feiras, em alguns cultos. Eu preciso lutar na minha vida para que aquilo que eu ensino, eu mesmo, seja o primeiro a buscar viver aquilo que eu prego. Você como pai, você como pastor, você como presbítero, você como servo de Deus, você como profissional, marido, mulher, não importa. A estabilidade das nossas vidas se manifestarão a partir do momento em que eu realizar, fazer exatamente aquilo do qual eu digo e penso ser o ideal para alguém realizar. E é essa estabilidade que nós começamos a ver em Josué, pela interferência de Deus na vida dele. Por quê? Porque tudo aquilo que ele havia ouvido de Moisés, tudo aquilo que ele mesmo cria, nesse momento aqui, estando diante do muro, eu creio, começou a ficar meio estranho, começou a ficar meio instável, inseguro. As convicções de Josué agora estavam em jogo. Aquilo que ele cria, aquilo que ele dizia, e aquilo que ele já tinha experimentado, inclusive. Agora, diante desse tamanho obstáculo, estava sofrendo ataques. E o diabo, amados, tentará em todos os dias de nossas vidas criar situações lá fora para desestabilizar aquilo que a gente crê. Eu creio que Deus cura. Amém? Quem crê que Deus cura aqui, levanta a mão. Aleluia. Eu creio que Deus salva. Quem crê? Eu creio que Deus abre portas de trabalho. Quem crê? Aleluia. Eu creio que Deus traz um namorado, uma namorada. Quem crê aí? Quem é casado sabe crer. Eu creio que Deus faz uma porção de coisas. Amém, amados? Mas eu tenho vivenciado isso. Eu tenho vivido uma fé mais teórica
Eu tenho vivido uma coisa bem proporcional. Aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino de Deus, eu tenho vivido e experimentado. E é isso que nós vamos buscar, porque nós temos um segundo semestre inteiro pela frente. E esse segundo semestre será infinitamente melhor do que aquilo que a gente viveu no primeiro semestre de 2013. Eu aponto para esse segundo semestre e digo: bendito és, segundo semestre de 2013. Eu olho para o segundo semestre e digo: tudo aquilo que eu não alcancei no primeiro, eu alcançarei nesse segundo semestre de 2013. Aleluia. Mas a gente precisa estar estável. A gente precisa viver aquilo que a gente prega. A gente precisa viver no dia a dia aquilo que a gente lê na Bíblia. A gente precisa viver aquilo que a gente aprende na escola bíblica. A gente precisa viver aquilo que Deus nos ensina com os nossos próprios erros, aleluia. E começando a viver o que a gente crê, você pode escrever aí no teu caderninho de nota: você vai viver grandes milagres de Deus. Lute por viver aquilo que você crê. No âmbito familiar, ministerial, profissional, financeiro. Viva o que você crê. E a estabilidade emocional te fará um grande Josué. Não esse que coçava a cabeça e dizia: esse muro vai dar trabalho. Não há situações assim, amados? Não há situações que a gente para, coça a cabeça, olha para Jericó e fala: meu Deus do céu. Que vontade de ir embora. Que vontade de desistir. Não tem enfermidade que é assim? Não tem momento no casório que é assim? Não há momento financeiro que você busca uma coisinha aqui, não sai nada. Aí busca no outro aqui, pô, não tem nada. Aí vai no de trás, puxa, rapaz, nada. Aí fala para a mulher assim: me chacoalha para ver se não cai alguma coisa. Puxa o outro, meu Deus, nada. Bate a carteira, nada. Que Jericó. Agora eu vou pregar até assim. Essa calça aqui, esse paletó, eu tenho há 15 anos. O mesmo corpinho de 15 anos atrás. Aprenda comigo, Gê. Mas, amados, não há situações assim que a gente para, coça a cabeça e fala: não vai dar. É muito complicado, é muito alto, é muito grosso isso, é muito espesso. Amém, amados? E Jericó, diante de Josué, estava quebrando suas convicções. O muro de Jericó estava comprometendo a sua crença. O muro de Jericó estava baixando a cabeça de Josué, um homem que viveu quase a vida inteira, e é por isso que estava ali como líder de Israel, andou a vida inteira de cabeça elevada, não por vaidade e nem por vanglória, mas porque era um homem temente a Deus. Só que aquele muro agora forçava a cabeça de Josué para baixo, a ponto de a gente ler o que a gente vai ler agora na sequência. Levantou os olhos e olhou. Se Jericó estava ao pé, se Josué estava ao pé de Jericó, e na sequência a Bíblia diz: e levantou os olhos e olhou, significa que Josué estava com a sua cabeça baixa. E eu denuncio agora, em nome de Jesus, toda a cabeça baixa, e eu declaro que essa cabeça baixa, pelo poder de Deus, hoje vai se elevar. Deus vai te levantar. Deus vai pegar esse teu pescocinho lindo, vai dar uma chacoalhada hoje e vai botar esse queixinho que você tem pontudo voltado lá para o céu, e o teu queixo vai ser a flecha apontada para Deus e dirá: do Senhor virá o meu socorro, do Senhor virá o meu suprimento. Essa cabeça baixa hoje, Deus vai levantar, o poder de Deus vai se manifestar no teu coração. Daqui a pouco a gente vai cantar, daqui a pouco a gente vai buscar essa glória, e eu creio que hoje você vai saltar do poder de Deus aí, amém? E aquilo que você contemplava vai, aleluia, minimizar, vai tomar as devidas proporções, porque Deus operará o favor em você. Estando tu fraco, estando tu abatido, o Senhor será o teu suprimento de força. Estando Josué então diante de Jericó, levantou a sua cabeça e olhou, e olha o que a palavra de Deus diz: eis que se achava em pé
diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então, amados, algumas verdades sobre esses impedimentos aí, que querem tirar as nossas convicções, que querem abaixar as nossas cabeças, que querem gerar um desejo de voltar para trás, para a terra da escravidão e desértica. Primeiro, se a gente ficar olhando muito para o impedimento, é muito possível que a gente comece a ver coisas que não existem. Sabe, amados, não gaste muito tempo diante do teu problema. Não fique pensando muito nele. Não perca noites de sono. Não gaste horas a fio. Diante dessa situação, Josué, quando parou diante daquele muro, começou a ficar mais tempo do que devia. Porque havia poder de Deus, havia promessa de Deus. Israel estava vivenciando exatamente a concretização das promessas de Deus. Não era hora para parar diante daquele muro. Era para passar por ele e declarar: muro, você é grande. Muro, você é alto. Muro, você é grosso. Mas o meu Deus é mais grosso que você. Meu Deus é mais alto que você. Meu Deus é mais grande que você. Aleluia. Problema é quando a gente para diante dele e a gente começa a olhar demais para o problema. Sabe o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma coisa maldita chamada caraminhola. Diga assim: eu repreendo toda caraminhola da minha cachola. Agora ajuda o teu irmão e diga assim: eu repreendo toda caraminhola da tua cachola que não tem cabelo. Amém? Em nome de Jesus. Repreendo a caraminhola. Repreendo aquilo que não existe. Repreendo os fantasmas malditos que querem se aproveitar de um momento de fragilidade. Aleluia. É você olhar para o exame médico que veio acusando uma enfermidade, olhar para ele e falar assim: mais uma vitória na minha vida. Olhar, aleluia, para algum papel que denuncia uma situação contrária e dizer: este é o muro, mas mais uma oportunidade para eu pular um muro alto. Aleluia. Olhar para uma situação, aleluia, e dizer: uma chance para que Deus dê asas aos meus pés, para que eu passe por cima dele, ileso, vitorioso. Não olhar demasiadamente para o problema. E quando olhar, declarar: muro, tu vai cair em nome de Jesus. Amém? Eu me lembro uma época que nós morávamos ali nas beiras, ali na rodovia Raposo Tavares, altura do quilômetro 17. Nós morávamos ali, no nosso primeiro apartamentinho que nós tínhamos alugado, eu e a pastora Roseli, recém-casados, no início ali de casamento. Gostávamos dali onde morávamos. Mas, queridos, 3 quilômetros depois, morávamos no 18, no quilômetro 15, tinha um lugar que a gente queria morar muito, que a gente começou a desejar morar lá demais, não desfazendo de onde a gente morava. Mas a gente passava de carro pela Raposo Tavares e, de repente, a gente olhava e falava assim: que delícia, como eu quero morar ali. E um dia a gente pegou o carro e foi andar lá para dar uma olhada. Irmãos, voltamos frustrados. Assim, ó, aqui não dá. O negócio é muito bom aqui. Isso aqui não dá para nós. Não vai ser. Isso aqui não é para nós. Só que, amados, a gente continuava passando pela rodovia Raposo Tavares e o nosso coração sempre nos fazia olhar para lá e aquela vontade de morar ali, amados, não passava. E a gente orava: Senhor, dá-me humildade, papai. Senhor, menos. Onde a gente mora, ali está bom. Mas no outro dia passava em frente, tinha que dar aquela olhada para aqueles prédios, tinha que dar uma olhada para aquelas árvores que ali estavam, e aquela vontade. Até um dia que a gente começou a falar assim: vamos começar a profetizar que a gente vai morar lá. Amados, e ao invés de ficar olhando aquilo lá como algo impossível, a gente começou a profetizar: nós vamos morar aí.
Aí passava de manhã, nós vamos morar aí. Bah, vamos trabalhar. Voltava, 6 horas da tarde, nós vamos morar aí. 3 meses depois, passado 3 a 4 meses depois, sabe onde a gente estava morando? Lá! Sabe por quê? Porque Deus abriu uma porta de uma forma tão sobrenatural e nós fomos morar, sabe, amados, no sobradinho que a gente olhou e amou desde o princípio. E a partir do momento que a gente olhava para aquilo lá, não como um muro impossível, mas a gente começou a profetizar, amados, Deus mudou a nossa história, aleluia. Mas não foi só uma mudança de endereço, foi uma mudança de emprego, foi uma mudança de valores, foi uma mudança espiritual, foi uma mudança estrutural. Então, amados, diante do impedimento, passe por ele e declare: um dia eu vou morar aí. Amém? Glória a Deus. Muda o teu discurso diante do impossível. Comece a profetizar. Teus lábios são ungidos pelo Senhor. Amém, amados? Você vive as promessas do teu Deus. Há poder de sobra de Deus para mudar as circunstâncias, mudar a estrutura do teu ser. Então não para muito tempo diante do seu problema. Amém? Segundo aspecto, diante do obstáculo, a gente às vezes fica mudo, queridos. A solução então que Deus teve foi chamar Josué para uma conversa. Quantas vezes, diante de uma situação, a nossa voz se cala? Essa, por exemplo, dessa voz profética. A gente começa a ter uma aceitação muito perigosa de toda a situação. Ah, é para viver essa miséria mesmo. Ah, esse homem não tem jeito. Ah, essa mulher aí, ó, não tem jeito. Essa situação não vai mudar. Aumento nessa empresa, nem pensar. E muitas vezes, amados, nós começamos de pessimistas, nós começamos a ficar mudos e começamos a prolongar demais a queda desses muros. Então Deus, vendo Josué ao pé de Jericó, cabisbaixo, perdendo a sua crença, enfraquecendo-se muito, muito rapidamente na sua fé, ele se apresenta como um anjo poderoso, espada desembainhada, e chama Josué para começar a falar diante do obstáculo. Ora, diante da luta, clama a Deus. Diante da circunstância negativa, chora aos pés do Senhor. Vomita diante de Deus todos os seus sentimentos. Deus vai conversar com você. Deus vai falar com você através de sonho. Deus vai levantar irmãos para te darem boas novas. Certa feita, eu estava muito triste, decepcionado com alguma coisa na minha vida. Algumas noites sem dormir. Até o momento que eu comecei a orar a Deus. E, amados, eu não me esqueço nunca da situação. Estava chorando na minha sala, clamando a Deus, porque eu resolvi dar um fim à minha quietude, que estava aceitando muito facilmente aquela derrota. Eu comecei a orar a Deus. E comecei a chorar e a vomitar os meus sentimentos. Era 2 horas da manhã. De repente, amados, tocou o telefone. Pumba, você está lá orando, clamando, está absorto pela presença de Deus. Aí toca o telefone 2 horas da manhã e fala: Deus, além da derrota, agora notícia ruim. Que telefone que não toca 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, só para dizer que alguém morreu, está enfermo. Não bastava, Senhor, essa luta. Agora toca o telefone. Vai atender o telefone, já pronto para ouvir uma má notícia. Mas, amados, 5 minutos antes, eu abri a minha boca a Deus. Eu confessei o meu pecado ao Senhor. Eu disse: Pai, enquanto eu calei a minha boca, os meus ossos se secaram. Sabe, amados, fui atender o telefone, alguém começou a falar em línguas comigo. E eu falei: bom, notícia ruim não é, só se a pessoa está ligando da Alemanha, da Escandinávia, sei lá de onde, porque era uma língua que eu não entendia, mas logo em seguida eu entendi, era uma língua espiritual. E a pessoa começava, cheia do Espírito, falar em línguas. Eu fiquei esperando, porque Deus me deu a interpretação. Eu falei: Senhor, todo espírito de confusão está repreendido, né? Mas daqui a pouco a pessoa começou a falar assim: Pastor Wilson,
Deus me levantou esse momento para te dizer isso, para te dizer isso, para te dizer isso. E aí, amados, eu já estava deitado na sala com o telefone aqui, chorando ao Senhor, e Deus derramando. Amados, sabe quando alguém chega no pé do teu ouvido e fala o que você precisa ouvir, vai direto no teu coração. E eu comecei a dar glória, aleluia, aleluia. Deus me levantou, Deus me encorajou ali, Deus despertou alguém. No momento em que eu comecei a falar com Deus, no momento em que eu comecei a confessar a minha culpa, no momento que eu aceitei diante de Deus uma momentânea derrota, mas entendi que no Senhor tudo podia se fazer novo. Deus levantou uma voz profética para ligar naquele momento, naquela hora, para mim dizer o que eu precisava ouvir. Tem uma diferença, aleluia, diante do obstáculo. Não quero ouvir, sabe o que você acha que você deve ouvir? Ouça o que Deus tem para te dizer, aleluia. Esta palavra de Deus, que fará a tua cabeça erguida diante desse muro do impossível. Oh, glória a Deus. Oh, madrugada maravilhosa foi aquela. Amém, amados? Não fique mudo. Abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Olha só que coisa linda. A partir do verso 8 diz assim, ó. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o então Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Porém lhe disse o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Você viu a diferença, amados? Você viu a diferença que faz quando um homem entra dentro do santuário para queimar incenso? Você viu a diferença que acontece na vida de uma pessoa quando esta sai diante do muro da sua impossibilidade? Para de fitá-lo, para de olhá-lo, faz com que aquele muro que lhe estava roubando toda a sua fé, toda a sua energia, toda a sua crença, quando ele então cessa esse processo de perda e ele entra na casa do Senhor e ali vai queimar incenso, olha que coisa maravilhosa, o anjo do Senhor lhe aparece ali. E a Bíblia diz que lá de fora todo o povo ficou orando, só ele dentro do santuário. E de repente uma figura portentosa, uma figura muito parecida, menor em expressão espiritual, porque aquele que apareceu para Josué era o próprio Cristo. Mas este anjo aqui, poderoso, portentoso, glorioso, um dos maiores anjos que os céus têm, aparece ali para ele, para Zacarias, e diz: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Dá para ficar quieto diante do impossível? Vale a pena ser roubado no processo de oração? Será que a impossibilidade continuará nos calando até fazer secar os nossos ossos? Ou a gente vai largar essa quietude roubadora e a gente vai começar a clamar a Deus? É clamar e Deus responder. É começar a clamar e Deus mover céus. É começar a clamar e começa a Deus dar ordem aos seus anjos. Não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. No caso dele, a sua esposa estava agora passando por um processo, aleluia, de milagre. Ela de estéril, agora conceberia um filho, louvado seja Deus. Não importa para você qual seja o teu desafio, se você queimar incenso ao Senhor, que é fé, é a oração, aleluia, é temor de Deus. Se você pagar o teu turno na casa do Senhor e orar, quebrar o silêncio mortal, Deus vai ouvir a tua oração e vai responder dos altos céus e vai habilitar a grande bênção na tua vida.
mas tem que falar. Porque se aquietar, olha o que acontece. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer, em ti haverá alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito do poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então o anjo aqui estava derramando, aquele que clamou, aquele que não ficou mudo diante de Deus. Deus agora está revelando a magnitude da bênção. Ia nascer um filho, esse filho ia ser poderoso. Unção de Elias, estava falando de João Batista. Zacarias foi exatamente o pai de João Batista, o anunciador de Cristo, o precursor de Jesus. Aquele que batizava muitos no Rio Jordão. Aquele que disse: não sou digno de desatar a sandália daquele que a mim vem. Aleluia. Aquele que batizou o próprio Cristo, filho deste homem, que um dia, no turno adequado, entrou no altar, entrou no santuário, queimou incenso, orou e ouviu a resposta de Deus. E obteve uma descrição detalhada do tamanho da bênção, muito maior do que o muro. Se sua esposa não podia dar filhos, agora ela não só geraria um filho, mas seria um filho poderoso, um filho maravilhoso, um filho magnífico, uma bênção poderosa. Deus mudou a situação. Mas olha, então perguntou Zacarias ao anjo: como que eu vou crer nisso? Como eu saberei nisto? Pois eu sou velho e minha mulher é velha também. A minha Bíblia diz avançada em dias. Mas traduzindo, não dá mais no couro. Eu estou velho, ela é velha, estamos passados em dia, não tem força, não tem vigor, não tem semente, não tem poder criador, não tenho nada. Meu Deus do céu, o camarada está lá no altar, está orando, o incenso enchendo a casa do Senhor. Aparece um anjo de 10 metros de altura. Imagina a figura desse anjo. O camarada está falando com um anjo e não está crendo. O camarada está falando com o enviado de Deus. Mas ele olha para si e diz: sou velho. Amados, às vezes na vida, a gente é assim que nem Zacarias. Deus dá prova do seu amor, Deus dá prova do seu poder, Deus nos visita, Deus fala. A gente liga a rádio, Deus está falando. A gente vai na igreja, Deus está falando. A gente põe um CD, Deus está falando. A gente liga a internet, Deus está falando. Aí no final do dia, Deus falou tanto, Deus apareceu tanto, e a gente termina o dia dizendo: ah, eu sou velho, a minha esposa é velha, a gente é avançado de dias, somos fracos. Aí o que a Bíblia diz? Como que eu vou saber? Pois eu sou velho e tal. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a se realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo hão de se cumprir. Meu amado, minha amada, se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai abençoar. Se você vai receber isso falando ou não, é problema teu. Que eu e você aprendamos a crer nos sinais de Deus. Que nós aprendamos que, diante de uma circunstância, diante de uma impossibilidade, diante de uma falta de poder ou até de força, quando Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Porém, Zacarias, diante desse argumento, ficou muito, talvez, tempo diante do muro da impossibilidade. Agora, depois de ter um pico altíssimo de espiritualidade, de oração,
de invocar a presença de Deus, de trazer para si a glória do Senhor, no segundo seguinte, duvida. No segundo seguinte, reputa. Maior força e impossibilidade do que o poder de Deus. E o anjo disse, meu amigo, eu vejo aqui Gabriel com a vontade de dar uma beliscada. Porque eu vejo aqui o Gabriel dando uma dura. Ó. Respondeu o anjo, meu chapa, eu sou o Gabriel, cara. Ó, eu sou o Gabriel. Eu assisto diante de Deus, camarada. Eu só sou aquele anjo que fica diante do trono do Altíssimo. Só isso. Ó, e eu fui enviado. Olha, é que Deus me mandou, cara. Porque diante disso aí, minha vontade é ir embora. E nunca mais aparecer diante de você. Mas infelizmente tem um Deus lá em cima que entende a tua fraqueza. Tem um Deus lá que te ama demais, cara. Sabe? Mas ó, eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono do Altíssimo, e eu fui enviado para te dizer e para te trazer essas boas novas. Eu não posso levar comigo de volta. Deus mandou te entregar. Toma. Toma. Aleluia. Só que é o seguinte, aquela incredulidade o fez ficar 9 meses mudo, sem poder dizer nada. Sabe por quê, amados? Porque talvez a mudez da impossibilidade, a mudez talvez até da incredulidade ou da perda parcial da fé, da força da fé, poderia comprometer aquela criança no ventre de sua mãe. E havia um plano de Deus. João Batista era um preparado, era um anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz então que ele ficou mudo, queridos, até que no tempo certo aquelas palavras se cumprissem. E o povo estava esperando a Zacarias e se admirava de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Então, amados, ou a gente vive a bênção do Senhor, ou a gente vê os nossos muros caindo, com o poder de dar glórias a Deus e fazer conhecida as ações da nossa vida, ou a gente vai vivenciar e experimentar o melhor de Deus, às vezes sofrendo, às vezes privados de alguma coisa. Amados, a bênção de Deus vem para completar a nossa vida, amém? Para alegrar o nosso coração e para fazer-nos anunciar o Deus que realizou a grande obra. Isso significa que hoje há uma geração de homens, mulheres, crianças, jovens abençoados. Você leva a marca de Deus. Você anda por aí e anuncia a glória de Deus. Você é bem-aventurado entre os homens. Amém, amados? Você é abençoado. Você carrega em você marcas de milagre. Quem tem milagre aqui na própria vida, levanta a mão. Pois é, eu também tenho. Eu ando por aí e anuncio através da minha existência que há um Deus todo-poderoso. Mas às vezes a minha mudez compromete o milagre de Deus. Josué estava quieto demais diante daquele muro. Deus teve que aparecer para ele. Jesus teve que aparecer com espada desembainhada e fê-lo então exclamar: és tu um dos nossos ou um dos nossos adversários? Às vezes, amados, somos portadores da bênção do Senhor, mas no dia a dia, o tipo de discurso que a gente tem destrói o poder de Deus, ou às vezes compromete que outros creiam, porque somos abençoados, mas reclamamos. Somos alvos objetos do poder de Deus, mas muitas vezes somos murmuradores. Então Deus calou a boca de Zacarias. Deus cessou para que ele entendesse. Agora ele só podia acenar. Agora ele só podia gesticular. Ele tentava explicar o inexplicável com gestos. Comprometeu o bom testemunho da obra que Deus havia feito. E Deus ainda havia dado uma ordem. O nome desse camaradinho que vai nascer deverá ser João. E aí, passa o tempo, Isabel engravida. O muro cai. O milagre se manifesta. E o Zacarias, profeta agora mudo, e que só gesticulava, tinha que dar o nome de João para aquele menino que agora nasceria. E João nasceu.
E aí juntou todos os parentes. Sabe como é parente, né? Como vai chamar esse menino? Bota o nome do pai. Vamos botar de Zacarias. Ele... Vamos botar de Zacarias Júnior. Nome bonito. É uma herança humana, muito bonita. Vai levar a marca da sua geração. Ele... Aí a Bíblia diz que ele mandou pegar uma tabuinha. Aleluia. Porque, queridos, eles receberam uma bênção de Deus, mas a bênção de Deus gerava nele uma autoridade e uma responsabilidade de fazer exatamente o que devia ser feito. Deus movimentou céus e terra para que aquela criança nascesse. Sabe, amados, Deus movimentou céus e terra para que o muro de Jericó caísse. Agora, amados, ele escreve na tabuinha, o nome dele deve ser João. E ele exerce autoridade. E a Bíblia diz aqui, aleluia, diz aqui, quer ver, ao cumprir-se, verso 57, a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam lhe dar o nome do pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Lhe disseram, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. 64. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando ao Senhor. Não louvou dentro do santuário, não louvou no momento certo, vivenciou a bênção, experimentou o milagre. Só que agora, 9 meses depois, a sua boca se abre, porque ele entendeu, aleluia, que quando tiver que abrir a boca, não é para duvidar. Quando tiver que abrir a boca, não é para ficar inseguro. Quando abrir a boca, não é para ficar instável. Quando abrir a boca, o crente abrir a boca é para louvar a Deus. Quando o crente abrir a boca, é para orar. Quando o crente abrir a boca, é para agradecer. Quando abrir a boca, é para dizer, muro, cai em nome de Jesus. Eu vou morar aí em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. E agora Zacarias começa a adorar e louvar ao Senhor. E a Bíblia descreve um dos poemas, um dos salmos, um dos cânticos mais lindos de adoração ao Senhor. Porque finalmente aquele homem entendera que diante do impossível nós precisamos ser estáveis. Precisamos ser equilibrados. Precisamos manter a paz, a calma, a tranquilidade. Josué diante do muro falou, isso aí vai ser difícil. Primeira cidade, já um muro desse tamanho, imagina o que tem atrás dela. Se o primeiro desafio já é tão grande assim, é que Jericó, para Deus, era a primícia das conquistas. Jericó era do Senhor. Então não tinha como dar errado. Mas Josué tinha estrutura que eu e você temos. Quando a gente fica muito tempo diante de um impossível, diante de um dilema, a gente se isola, a gente fica mudo, a gente começa a ver caraminhola, a gente começa a ter uma imagem muito grande do problema e não se estabelece um novo foco. Eu olho para o muro e deixo de olhar para Deus. Eu olho para o problema e minha cabeça fica baixa. O meu queixo aponta para a terra. Eu desacredito de tudo e de todos. Não consigo nem mais crer na palavra de Deus. Tendo experiências tão magníficas quanto Zacarias, de ver o anjo dentro do santuário, de ouvir da boca do enviado de Deus que o milagre acontecer, o camarada consegue não crer, consegue olhar para a sua própria dificuldade, para a sua própria invalidez, e ficou inválido. Como crentes amados, quando olhamos muito para a invalidez se manifesta na nossa vida, nos tornamos inválidos. O que adianta um profeta? O que adianta um sacerdote mudo?
O que adianta alguém que recebe um milagre e não pode contar, tem dificuldade para descrever o que Deus fez. Tem que lutar para dar o nome do milagre. Corre o risco de deixarem outros decidirem qual nome dar ao milagre. O milagre é teu. Você vai dar o nome que Deus mandou dar. É teu milagre. E eu vou te dizer, Deus é tão grande que Ele tem um milagre para cada um de nós aqui. Tem um milagre para mim. Tem um milagre para cada um dos levitas. Tem um milagre para cada um de nós aqui. E esse milagre vai ser gerado, aleluia, mediante poder de olhar para o impossível e dizer: se Deus falou que esse bicho cai, ele vai cair em nome de Jesus. Você crê, Fabiana? Aleluia. Oh, glória a Deus. Levanta a sua mão, Fabiana. O Senhor dê a constituição de Josué, aquela que diante do muro do impossível coordena a família, que faz a casa andar, que põe a família para andar unida em volta do muro, e que vai determinar o momento da trombeta tocar. O Senhor te dá essa autoridade dentro da tua casa. O Senhor dá o domínio dentro da tua casa. Varoa com autoridade, Deus. Dentro da tua casa você vai mandar a trombeta do Senhor tocar, e os muros da impossibilidade cairão, e os teus sonhos se manifestarão, e a glória será do Senhor. A banda vai cantar. Se você crê, feche os seus olhos. Aleluia. Seja ministrado por esse louvor. Aleluias. Tem solução. Deus tem solução para você nessa noite. Mas Ele vai estabilizar teu coração. Ele vai cessar teu choro, teus medos. Aleluia. Você vai aprender a usar o que é espiritual. Minha força esvai, me sinto só, tentando ver sair da frente. Só existe um caminho. Cansado estou de lutar. Eu conheço a minha dor. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto e acreditar nos teus cuidados. Vou me firmar sobre a rocha, a tempestade passará e eu ficarei em pé. Aleluia. Olhando para o alto, vendo a manifestação de Jesus, que vai te dizer: confia, confia, confia.
Renova, Deus, essas vidas. Derrama, Senhor amado, o azeite fresco, renovado. Derrame, Senhor amado, sobre essas vidas. Poder de filho, Senhor. Dá o poder de filho, Senhor. Dá o poder de filho. Dá o poder de filho, Senhor. Poder de filho de Deus. Poder de filho de Deus. Cordeiros com Cristo. Cordeiros com Cristo. Cordeiros com o Senhor. Nomes que estão escritos no livro da vida. Nomes pelos quais Jesus se entregou. Pelos quais Jesus morreu, enfrentou a morte, entrou no próprio inferno e de lá saiu, levando consigo a chave da morte. Alabás, alabás. Dá poder de filho, Senhor. Poder de quem, Senhor, verá os muros caírem. De quem, Senhor, verá, oh, aleluia, a história mudar. De quem experimentará o teu amor. Oh, aleluias. Abaixar a manassoranda, abaixar. Oh, Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar a presbítera Clélia, presbítero Edson, irmã Priscila. Aleluia. Aleluia. É o momento mais sublime deste culto, amado. Nós vamos participar da Santa Ceia. Palavra de Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 12, diz assim: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz. E vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por Ele, ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Feche os seus olhos agora. O maior muro que havia entre Deus e os homens, ele era muito maior do que o muro de Jericó. Do que o muro de Jericó era para Israel e para Josué. E Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele rompeu esse muro, chamado muro da separação. E este muro nos fez um só, misturados com Deus. Erga suas mãos agora em direção a este cálice, a este pão. Aleluia. Consagra a Deus, porque é dele que você vai comer. Porque nós temos acesso a esses elementos que
Daqui a pouco serão elementos espirituais. Eles deixarão de ser um suco de uva para representar o sangue de Cristo. Este pão deixará de ser um mero pão para representar o corpo de Cristo. E nós temos acesso ilimitado, aleluia, a este pão e a este sangue, a este corpo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Pai, consagrar esses elementos a Ti, Senhor amado, porque a partir deste momento, eles se representam, eles simbolizam o Teu sangue, Senhor, que foi vertido na cruz do Calvário, o Teu corpo, Senhor, que sofreu ali agressões, por amor de nós. Era o nosso pecado, Deus, que Te pregava naquela cruz. Não eram os romanos, não eram os judeus que Te crucificavam, mas eram os nossos pecados, Deus amado, as nossas iniquidades. E o Senhor estava ali, levando sobre Ti toda a condenação, toda a maldição. O Senhor estava ali, trazendo sobre nós uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida de alegria. Por isso, Deus, nesta noite, nós queremos celebrar uns com os outros. Nós queremos, Senhor, celebrar a nova vida, o novo tempo, uma nova história, ao qual o Senhor, aleluia, dá a todo aquele que crê em Ti, que reconhece o sacrifício vivo, santo e que foi agradável ao Pai. Por isso nós, Deus amado, consagramos ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Os céus encontrar que não é o seu lugar, amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Tomou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
altar de adoração seja sempre exaltado. Vamos ficar de pé. Jesus, Filho de Deus. Vamos cantar esse refrão juntamente com a banda. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Jesus, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém, amados. Alguém ficou sem receber? Todos receberam? Louvado seja Deus. A mesa da Santa Ceia remete à comunhão. A mesa da Santa Ceia expressa a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. E a unidade, amados, nos leva ao reconhecimento da importância da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, por isso precisamos cuidar dela. Precisamos, amados, curar as chagas. Se porventura se ferir, ela precisa receber unguento. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos nos interessar mutuamente pelas lutas uns dos outros. E esse fim de semana foi uma lição de coinonia. Esse fim de semana, a semana inteira, foi um derramar de comunhão. Foi um derramar de gente fazendo alguma coisa junto com outra gente. Foram braços unidos, realizando. Amados, tudo que foi proposto fazer foi feito com honra, foi feito com alegria, foi feito com vitória. Eu vi gente trabalhando desde cedo, incansavelmente. Eu vi gente vindo para a festa caipira de roupa de gala, porque depois ia para um casamento, mas veio participar da festa. Eu vi gente dançando, eu vi gente pulando, eu vi gente conversando, eu vi gente pagando comidinha para o outro que não tinha dinheiro. Eu vi gente limpando a igreja até altas horas da noite, porque no outro dia tinha que estar aqui cedo. Esse é o corpo de Cristo. É por este corpo que Jesus entregou o seu corpo. É por essa igreja que Jesus derramou o seu sangue. Uma igreja que se ama, uma igreja que se respeita, uma igreja que perdoa, uma igreja que suporta a fraqueza do fraco, uma igreja que anda junto em unidade, uma igreja que tem o único objetivo nesta terra: glorificar e anunciar o nome de Jesus Cristo, até que Ele venha. Então, diante disso tudo, meu amado, minha amada, com este pedaço de pão, esse corpo de Cristo nas mãos, celebrando o amor de Cristo, convido você a comer dele todo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. E Miqueias 5:2 diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, mas de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos remotos, desde os dias da eternidade. Belém Efrata era uma cidade pequenininha, simples, sem expressão nenhuma. Humanamente falando, não deveria constar nem de perto
entre as cidades gloriosas de Judá, visto que Belém e Efrata era muito pequena. Mas Deus escolheu o pequeno para dela gerar o grande. Deus escolheu assim a expressão para dela gerar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Talvez você seja pequeno, talvez você não tenha muita força, talvez você aos olhos de muitos não tenha importância nenhuma, mas Jesus foi gerado em ti. De ti se manifesta o Salvador da terra, o Salvador dos homens. Em ti, Belém, Efrata, em ti, homem e mulher de Deus, que talvez com pouca força viva, mas o Senhor foi gerado em ti. Portanto, tu és grande sim no Senhor, tens honra sim em Deus, e as portas desta terra vão se abrir diante de ti, sim, porque tu és Belém e Efrata. O Senhor te faz forte, o Senhor te honra diante dos homens. Por isso eu te convido agora, com a certeza de que o Senhor vai adiante de ti. Eu convido você agora a beber o cálice da salvação, o cálice da redenção, o cálice da vitória. Eu brindo com você, presbítero Marquinhos. Eu brindo com você, pastor Lucas. Aleluia. Eu brindo com você, amados irmãos, amadas irmãs. Eu brindo com vocês, levitas. Amém? Eu te amo em Jesus. Vamos beber dele todos. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amados, há uma pessoa chamada William Serra Borges, e ele está no hospital agora, precisa das nossas orações. Você crê que Deus pode curar essa pessoa? O Jailson, nosso amado irmão, está pedindo esse pedido, fazendo esse pedido de oração. Vamos clamar a Deus. Aleluia. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, colocamos o William Serra Borges diante de Ti agora, e que este sangue, Pai amado, do qual fizemos menção e bebemos, Pai amado, dele agora, Senhor, nós declaramos a cura na vida deste homem. Todo mal cesse na vida dele. Visita o Senhor, consola-o ali. Consola os seus familiares, amigos, parentes. E que ele, Senhor, possa receber neste momento o poder que emana deste lugar. E que ele se levante desta cama, deste leito de enfermidade, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus, querido. Vai na paz do Senhor, uma semana super de vitória. Quarta-feira estaremos aqui para um culto. Terça-feira, oração.